Boa tarde, noite a todos. Muita felicidade que pela primeira vez eu estou palestrando aqui no LEUF. Já tive duas tentativas anteriormente, mas não foi possível, então é porque era para ser esse estudo, era esse que eu precisava aprender, mais ainda, cada vez que a gente faz essa leitura do Evangelho, das bem-aventuranças, a gente tem um outro olhar. Eu vou anotando todas as datas que eu vou lendo em casa, em culto, nos meus estudos. Então eu acho que já tinha desde que eu ganhei o Evangelho da minha avó, uns 10 anos atrás, o meu Evangelho, acho que essa lição eu li umas 6 vezes, dessa vez já foi com outro olhar. Então, quem não conhece as bem-aventuranças ou quem ainda tem dúvida, peço que retorne lá no Evangelho e releia, porque a gente sempre tem uma nova visão. Então, o estudo que eu preparei hoje foi Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, está em Mateus, capítulo 5, versículo 5, e Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. No Evangelho, Kardec ele une esses dois. Então fica bem-aventurados os que são brandos e os que são pacíficos. Então eu desmembrei, mas no Evangelho nós vamos encontrar somente esses duas bem-aventuranças codificadas em uma só. Então, antes de falar das bem-aventuranças, a gente pode conversar um pouquinho, trazer uma reflexão sobre o Sermão do Monte, onde Jesus ele reunia vários tipos de pessoas, e naquela época, a gente pode fazer assim, retrospectiva, imaginando quão duro deveria ser as leis a que as pessoas eram submetidas, lei mosaica, do olho por olho, do dente por dente, da punição, da severidade. Então, Jesus vem naquele momento para trazer, com as suas palavras, um pouco de alento a todos aqueles que o procuravam e que o seguiam. Então, vários sermões foram proferidos, alguns públicos, onde as pessoas que procuravam Jesus estavam ali para assistir, e alguns eram privados, onde só os discípulos de Jesus estavam. E as bem-aventuranças foi um desses sermões que eram públicos, todos poderiam assistir. Então Jesus, ele trazia nas bem-aventuranças tudo aquilo que aquele povo necessitava, que não era só bens materiais, mas o amor. Então Jesus colocava nas bem-aventuranças, trazia toda a certeza de uma eternidade que as pessoas naquela época muitas vezes não tinham consciência disso, mas o amor também. Por isso é que muitas pessoas o seguiam, o procuravam, iam atrás de Jesus, atrás das suas palavras. E aí, antes de começar a falar da bem-aventurança propriamente dita, nos meus estudos eu sempre procuro trazer também algumas outras literaturas. Então, o Livro dos Espíritos, na pergunta 645, Kardec ele indaga: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí os Espíritos eles não titubeiam, eles falam Jesus. Então esse é o modelo que nós temos para ser seguido. As palavras de Jesus, codificadas através do nosso Evangelho, elas estão ali para que a gente possa, sempre num momento em que estamos mais desequilibrados, momento em que a gente precisa de uma palavra amiga, para que a gente possa abrir e fazer a leitura. E geralmente é a lição que a gente precisa. A gente abre o Evangelho naquele momento de tormenta, e não podemos esquecer também que nos momentos felizes também devemos abrir o Evangelho para agradecer por aquele momento, porque as tristezas, elas não duram uma vida inteira, mas a felicidade também não. Então a gente tem que sempre manter o equilíbrio, entender o porquê que a gente está passando por aquele momento de felicidade e aquele momento de tristeza. Então o Evangelho é o melhor caminho que nós temos para chegar
até o Mestre. E o nosso Mestre Jesus é a ponte que nós temos entre todos os indivíduos e Deus. Ele traz ali no Evangelho, escrito pelos Mateus, Lucas, Marcos, traz para a gente tudo que a gente precisa saber, tudo que nós até já estudamos, mas que nós precisamos aprender para que a gente tenha uma vida nesse equilíbrio entre as coisas que são boas e as coisas que não são tão boas assim, que a gente possa refletir sobre todas elas. Então Jesus é esse guia, é esse modelo que os Espíritos respondem e que a gente tem que seguir. Então o Sermão da Montanha, aqui tem vários, porque alguns, como eu falei, esse dos bem-aventurados, os bem-aventurados, os brandos, os pacíficos, eles estão codificados em um só, e alguns outros também. Então, na verdade, no Evangelho, ele vai se resumir a 8 bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, Jesus, quando ele começou a falar sobre elas, ele falava das ações humanas e a recompensa divina, porque era dessa forma que as pessoas entendiam. Então, bem-aventurados, ou seja, felizes os pobres de espírito, é a recompensa, porque deles é o reino dos céus. Essa era a melhor forma das pessoas daquela época entenderem. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles terão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por amor e justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, são 8 no Evangelho, a partir do capítulo 5, que aconteceu assim, algo que a gente, no Espiritismo, a gente aprende a entender que nada é por acaso. Eu fui olhar minha palestra de hoje, e aí, semana retrasada, eu falei, já vou começar a preparar, vou começar a estudar, a fazer essa imersão. Eu abri o site do LEUF e vi lá, capítulo 4, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E passei quase uma semana estudando. Aí depois, quando eu falei, agora eu vou sentar, eu já recolhi, consegui ver todo o material que eu preciso, vou sentar para preparar minha palestra. Me deu um clique, eu abri de novo. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se era outra palestra que eu ia dar e que eu não pude, eu tive impossibilitada por motivo de doença, enfim. Eu falei, não era, eu estudei. Eu falei, mas então porque era para eu estudar mais, Fala de reencarnação, ressurreição, era para eu ter estudado esse capítulo, então eu vou agora me dedicar ao meu, que é o capítulo 9. Então, assim, nada é por acaso, Eu precisava daquele e precisava desse também. Tudo bem. E aí, em relação ainda ao Sermão do Monte, Gandhi, ele coloca que se toda a literatura espiritual da humanidade desaparecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E ele coloca ainda, ele completa que nós seríamos muito mais felizes se a gente realmente compreendesse e estudasse o Sermão da Montanha e praticasse o que está escrito. Então, dentro desse capítulo, que é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, trata das injúrias e violências. E na instrução dos Espíritos fala da afabilidade, doçura, da paciência, da obediência e resignação e da cólera. Então, são várias das instruções dos Espíritos, são vários itens que podem nos colocar mais próximos de Deus ou nos afastar de Deus. Então, para que a gente possa entender um pouquinho mais, a gente vai começar a falar sobre o que significa a palavra manso e a palavra pacífico. Muitas vezes, em algumas traduções, a gente pode encontrar manso ou brando. No dicionário, no Michaelis, que eu procurei, brando, manso, ele fala que revela, ele nos coloca como revela bondade de caráter. Então, quem é manso, ele revela essa bondade de caráter.
E aí coloca que é brando. Então, por isso que muitas vezes, algumas traduções, nós temos como manso e outras como brando, porque elas são sinônimos. Dócil e brando. Aí eu fui buscar também o que é brando. Que tem um caráter agradável, meigo, afável, terno. Mas manso também no dicionário coloca como uma coisa pacata, uma calmaria excessiva, né? O mar está manso, não está pacato, está muito calmo. E pacífico. Pacífico é aquele que objetiva a paz, que procura a paz. Por que eu toquei, né, nesse outro conceito? Porque muitas vezes, quando a gente lembra lá da bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, né, mas é aquela pessoa pacata, aquela pessoa calma demais, né, não é isso que Jesus quis dizer. Então, quando ele coloca que bem-aventurados os que são brandos, porque eles herdarão a terra, primeiro, ele quer deixar para a gente a certeza de que nós teríamos um futuro muito melhor. Só que nós não podemos esquecer que o nosso futuro, ele não é daqui a 10 encarnações, 20 encarnações, 5, 2. Nosso futuro é daqui a segundos, minutos, né? Daqui a uma hora, daqui a uma semana. Então nós não podemos ficar nessa calmaria, nessa pacificidade, nós temos que agir. E eu acho que já é um grande passo estarmos aqui, procurando estudo dentro da doutrina, né, procurando trabalhar na casa espírita, os tarefeiros que aqui estão, as pessoas que ainda não se integraram em alguma tarefa, que possam procurar. E nós não temos também, a gente tem que lembrar, a caridade somente material. A gente também pode colocar essa caridade, esse trabalho, no trabalho moral. Antes de falar sobre essa bem-aventurança, depois que eu fui apresentada por Nina Peixoto, do Evangelho segundo Mateus, eu nunca mais larguei ele aqui, todo marcadinho, tá? É ótimo, explicam várias passagens pra gente, com uma linguagem muito clara, traz outras literaturas, que eu gosto também sempre de pegar vários livros, então é muito bom. Então, em relação a bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, o Evangelho de Mateus, né, segundo Emmanuel, fala sobre a amenidade. Surgem, sim, as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem densas, semelhando cargas de explosivos, prestes a serem detonadas pelo gatilho da boca. Momentos de reação diante do mal, em que a fagulha da mágoa assoma do íntimo, aviventada pelo sopro do desespero. Entretanto, mesmo que a indignação se te afigure justificada, reflete para falar. Então, olha só o poder que nós temos nas nossas palavras. A gente pode levantar e nós podemos destruir, a gente pode erguer e pode destruir também. A palavra não foi criada para converter-se em raio de morte. Imagina-te no lugar do interlocutor. Quantas mal-entendidos, né? Quantas palavras ditas sem pensar poderiam ter sido evitadas se a gente fizesse um movimento inverso, se a gente se colocasse no lugar daquela pessoa que está ouvindo. Será que eu gostaria de ouvir o que eu estou falando para essa pessoa? Será que ele gostaria, ao contrário, eu gostaria de ser tratada da forma que eu estou tratando a outra pessoa? Então a gente sempre se colocar no lugar da outra pessoa. E aí ele completa: conquanto se nos impõe a dias de fraqueza e esclarecimento, é possível equacionar harmoniosamente os mais intrincados problemas sem adicionar o fogo da violência às parcelas da lógica. Então, nós podemos, muitas vezes, falar alguma coisa que não nos agradou, podemos, mas tudo é a forma com que a gente vai abordar. É a forma com que nós vamos falar. É equacionar a palavra. Então, a gente não deixar que as palavras venham sem que passe pelo crivo
da nossa mente e do nosso coração. Então, acho que a forma melhor da gente pensar na força das palavras é a gente realmente se colocar no lugar de quem está ouvindo. E aí, continuando, né, esse âmbito dos brancos, mansos e pacíficos, eu desmembrei. Bem-aventurados os que são brancos. O que devemos entender com essas palavras de Jesus? O que Jesus quis dizer para a gente quando ele fala que bem-aventurados são os brancos? Então Jesus, ele não propõe exaltar a ociosidade, né? Como nós vimos lá no significado, muitas vezes brando, manso, é colocado como uma coisa muito pacata. A hesitação e a fraqueza. Ele desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar que a colheita, sem desespero e sem violência. Então, devemos encontrar, sim, ter essa calmaria, devemos, mas não é esperar na ociosidade. Tudo tem o seu tempo. Muitas vezes, né, eu vou colocar mais à frente, a gente pode olhar, como o capítulo trata de violências e injúrias, todos esses problemas de violência, guerras, atentados, quando nós ligamos a televisão, né, o tempo inteiro só notícias ruins, desgraças. Se a gente ligar a televisão para começar o nosso dia, muita gente já não começa o dia nem muito bem, porque é tanta informação de violência, né? Matou, roubou, assaltou. Então, eu às vezes ligo até para saber do trânsito, né? Coloco lá, falou do trânsito, eu já desligo a televisão para poder mudar o meu caminho, mas realmente assim, não me apraz essas notícias mais. A gente até muitas vezes procura saber para ver o melhor caminho para passar. Hoje em dia, né, existem grupos que trocam informações, mas não é bom. E a gente começa até a se questionar, mas será que esse caminho aqui, esse futuro melhor que Jesus coloca pra gente, será que ele está acontecendo? Se ainda temos tantas guerras, homens-bomba explodindo vários lugares, né, em nome de um fanatismo, enfim, né? A resposta é sim. Está caminhando devagar, né? Não é tão rápido assim, mas nós estamos muito melhores. Hoje, nós não vamos mais aos estádios para ver homens serem jogados aos leões, né? Hoje, nós vamos para ver jogos. A gente sabe que ainda tem pessoas que guerreiam dentro dos estádios, né? Vão lá nos estádios e brigam, promovem confusão, mas é uma minoria. E isso já nos espanta, isso nos traz indignação, nós não ficamos felizes com isso. Então já é uma mudança para a gente muito positiva. A gente não está lá torcendo, né? Nós estamos indignados com isso. Então para nós já é um movimento muito grande. E o mundo está sim, está melhorando, está mudando. Estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, essa mudança pode não ser tão rápida como não é, mas ela vai acontecer. E ainda segundo o Evangelho, né, de Mateus, por Emmanuel, quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, o estado da terra será tal, segundo a lei de progresso e conforme a promessa de Jesus, que ela tornar-se-á um mundo feliz pelo afastamento dos maus. Então, vai ter um momento, sim, que vai ser chegado, aonde os maus, eles não vão continuar a habitar o nosso planeta. Tá? E aí a gente pode pegar, eu trouxe no livro dos Espíritos, mas a questão 7 e 8, eu lembro porque eu li bastante, se não encontrar aí, na questão 7 e 8, coloca pra gente o seguinte, no livro dos Espíritos. Os espíritos podem renascer corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram?
E a resposta é sim. Mas olha só, quando tem uma missão a cumprir para auxiliar o progresso. Aceitam então com alegria as tribulações de tal existência, porque eles fornecem os meios de se adiantarem. Então, podemos imaginar, pensar aquelas pessoas que nós conhecemos aqui, que viveram bem próximos da gente, né? Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Peixotinho, que foram pessoas que, pelo seu adiantado estado moral, eles poderiam estar em outros mundos, mas eles vieram em missão. Não só esses vultos que a gente conhece, mas pode ser também um parente, uma pessoa próxima, que tem afinidade com a gente e que venha até o nosso planeta para ajudar-nos de alguma forma, para trazer sabedoria, trazer tecnologia, trazer esse alavancar para que a gente possa crescer e nos ajudar também moralmente. E aí, continuando essa pergunta, 178A, isso não pode ocorrer também por expiação? E Deus não pode enviar espíritos rebeldes para mundos inferiores? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. Sua punição, nesse caso, consiste em não avançar, como um aluno que repete a mesma série várias vezes. Em recomeçarem, no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Na 178B, quais os que têm que recomeçar a mesma experiência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Então, eu acho que aqui está o X da questão para que a gente possa pensar bastante e não continuar falhando na nossa missão, que nós já estamos há muitos séculos nesse planeta. E agora que nós estamos, temos conhecimento, estamos buscando o estudo da doutrina espírita, nós não podemos mais falhar. Muitas vezes a gente vai nos pegar cometendo alguns atos, poxa, eu não deveria fazer isso, mas o nosso reconhecimento e muitas vezes o nosso arrependimento já é um grande passo também. A gente sabe que está errado, a gente reconhecer, retomar e não refazer mais aquilo que a gente sabe que está errado. E em relação a bem-aventurados os pacíficos, o que a gente deve entender com essas palavras de Jesus? Então, bem-aventurados os pacíficos é porque devemos tratar todos com brandura, mansuetude, afabilidade e paciência. E aí está o difícil, a paciência, tanto que ela está lá nas instruções dos Espíritos, que a gente vai ver um pouquinho sobre o que eles falam para a gente da paciência, que é a ciência da paz. Os pacíficos serão reconhecidos como os filhos de Deus, quando prevalecer a lei do amor, da caridade e da fraternidade. E ainda, na cultura da paz, saibamos respeitar as opiniões alheias, como desejamos que seja mantido o respeito dos outros para com as nossas, e fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes, melhorar-nos através do trabalho e do estudo. Então, sempre retorna para o trabalho e para o estudo. Não existe só o estudo sem o trabalho, só o trabalho sem o estudo. Eles têm que estar juntos, caminhando lado a lado. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, significa que aquelas pessoas de boa vontade, que mesmo na calmaria elas se esforçam para praticar o bem, são elas que vão continuar na terra, no planeta de regeneração. Quando nós tivermos essa transição. E quando ele nos fala que os pacíficos serão chamados filhos de Deus, porque através da brandura, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, estaremos praticando a lei do amor, da caridade e da fraternidade. Eu trouxe também aqui no Evangelho de Mateus, em relação aos pacificadores, pacifica sempre, está no Reformador de 1960.
pacifica sempre. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. Está vendo que sempre é um exercício, né, que a gente tem que ter. É uma reforma moral e um exercício para a gente sempre estar nessas situações em prece, nos reportando sempre a Jesus, nosso Pai, para saber como que a gente vai se comportar nessas situações. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Então, é uma reflexão que a gente pode hoje chegar na nossa casa, né, e pensar aonde que a gente vai começar a pacificar primeiro. Porque muitas vezes a gente tenta começar essa pacificação na rua, com o nosso colega, com o chefe de trabalho, alguém que não nos é caro, né, no trânsito, contando até 10, mas e dentro da nossa casa? Como é que estão as relações familiares? Como estamos com as pessoas mais próximas a gente? Então é tempo de pacificar. Não adianta a gente ficar pensando, né, ai meu Deus, por que que eu tenho essa família, por que que eu tenho esse filho problemático, esse vizinho, né, por que que isso está... Nós pedimos isso tudo. No nosso processo reencarnatório, nós pedimos para vir naquela família, né, e como eu venho de uma família espírita, quando eu brigava com a minha mãe, eu era jovem, né, e falava, eu não pedi para nascer. Ela pediu. Pediu, sim, só que mãe, né, no momento certo, pediu sim. Aí eu ficava quietinha, porque eu sabia que eu tinha pedido. Né? Pediu para nascer sim. Então, que a gente possa pacificar dentro da nossa própria casa, porque nós estamos na família certa, com aquelas pessoas certas, né? E aí a gente pode perguntar assim, as pessoas que não são tão caras a gente, os nossos inimigos, né? E essas pessoas, são essas que a gente tem que ser mais pacíficos ainda, entender, o perdoar e nos perdoar por estar com esse sentimento tão ruim, né, de inimizade. Então, é com essa pessoa que a gente tem que acertar as nossas contas do passado. Então, procurar, antes até das pessoas que estão à nossa volta, dentro da nosso círculo familiar, vamos colocar assim. Então, a violência, né, que impera hoje ainda é um desregramento, mas é um desregramento transitório. Então, as brigas que nós temos, a falácia, né, eu gostei desse desenho da língua, igualzinho uma língua de cobra, né, quando eu procurei. E aí, eu quero trazer para vocês, né, uma reflexão para que a gente possa não pensar na violência estampada aí fora nos jornais. Aquela violência que é pequena, entre aspas, que a gente comete no nosso dia a dia. Então, por isso é que eu trouxe guerra, bomba, arma, eu trouxe as pequenas violências que nós ainda cometemos. A exclusão, um comentário, né, um boato, que às vezes algo que a gente fale, que seja pequeno, mas ou que alguém fala e nós interpretamos mal e acabamos espalhando aquilo. Então, que a gente possa refletir e começar a mudar por nós,
Quais são as pequenas violências que nós cometemos e que a gente pode começar a cortar essa violência? A gente pode achar pouco, né? Num mundo, num planeta imenso, com bilhões de pessoas, mas se cada um fizer a sua parte, começar por si, vai ficar muito mais fácil. Aí tem até aquela história, né, do passarinho que estava com incêndio, o pássaro, incêndio na floresta, e ele vai lá, pega no biquinho, aguinha e joga. E aí vem os animais e falam para ele, mais ou menos assim, né? O conteúdo é esse. Mas você está tentando apagar um incêndio dessa proporção, com esse pouquinho de água no bico? Ele responde, mas se cada um fizer a sua parte, vai ficar muito mais fácil. Se cada um for lá e jogar um pouquinho de água para apagar um incêndio, pode ser que a gente consiga muito mais rápido. Então, vamos nos colocar, não pensando nessa violência que assola o mundo, mas nas pequenas violências que a gente acaba cometendo ainda, como seres humanos, errantes que somos. E aí na pergunta 174, também do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta, tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? E os Espíritos respondem, não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra, e que talvez até seja pior do que ela. Então, a nossa inteligência, o que nós aprendemos, isso ninguém tira, vai com a gente. Mas vai chegar um momento em que realmente aquelas pessoas em que não alcançarem esse progresso vão para outros planetas, outros mundos, outros mundos em que a faixa, a sintonia vibratória vai estar igual. E aí eu trouxe rapidamente, só para a gente entender, em relação às classificações dos mundos, né? Classificação que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós temos os mundos primitivos, que é aquele destinado às primeiras encarnações da alma humana, mundo de expiação e provas, que é o nosso planeta, onde ainda domina o mal, o mundo de regeneração, que é para onde a Terra se caminha, nos quais as almas ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Os mundos ditosos, eu encontrei, na verdade, muda a literatura, né, de acordo com a tradução, também muda, ditosos ou felizes, e o outro é divino ou celeste. Os mundos ditosos ou felizes, onde o bem já sobrepuja o mal, e nos divinos ou celestes, são habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então, olha onde nós estamos, não querendo desanimar ninguém, né? De lá para cá, pensar que só tem 2000, né? Já estamos caminhando, né? Como falei no início da palestra, né? Tudo está caminhando de uma forma como deveria ser, vamos dizer assim, né? De acordo com o nosso entendimento. Então, a Terra passará de expiação e provas para um planeta de regeneração. Já estaremos no meio do caminho. Então, quanto mais primitivo é o mundo, a vida é mais material. Quanto mais evoluído, já é mais espiritual. Os espíritos estão ligados ao mundo apenas pelo tempo em que esta situação lhe permite evoluir. Então, não vamos desanimar, porque daqui a pouco a gente vai estar no meio do caminho. É necessário exercitar a afabilidade e a doçura para com os nossos inimigos, né? Aquela pergunta que eu coloquei. Principalmente com os nossos inimigos. Nenhuma virtude é conquistada sem o exercício da tolerância, da paciência, características indispensáveis para o nosso crescimento. Então são com essas pessoas que a gente tem que procurar nos reconciliar antes que seja tarde. Porque essa incompatibilidade, a gente sabe que ela não termina aqui na Terra. Ela continua fora daqui.
quando a pessoa desencarna, quando você desencarna. Então, muitas vezes a gente vê espíritos que estão há muito tempo, não são anos, são séculos, procurando as pessoas que lhe não foram caras, né, suas desavenças, estão atrás, tentando prejudicar, muitas vezes sem noção do ano que nós estamos, a condição que nós estamos. Tamanha é essa raiva, esse rancor que vem aí se perpetuando. Então, o momento da gente tentar se refazer é agora, né? E não só com as pessoas que estão encarnadas, né, mas com os desencarnados também, através da prece, né, pedindo sempre para que, se tiver algum companheiro que esteja do seu lado, tentando te prejudicar, muitas vezes até sem noção do que ele está fazendo, né, que ele possa ser encaminhado. Então essa é a melhor, é a hora, né, é a melhor forma da gente poder conseguir nos refazer com esses nossos inimigos. E a paciência? Paciência para mim foi muito difícil estudar, vou ser muito sincera. Não por eu ser impaciente, não, é porque eu sou extremamente ansiosa. E quem é ansiosa, quem tem uma ansiedade extrema, ela não consegue ser paciente. É uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, eu sei disso. Eu sou muito ansiosa, eu sofro. Amanhã, depois de amanhã, hoje à noite, e eu fico alimentando aquilo, e às vezes nada do que eu penso acontece. E eu falo assim, meu Deus, eu sofri à toa. É uma ansiedade, é uma coisa que consome. Eu sei que são várias coisas, tá, gente? Não é só isso, não. Mas a ansiedade, eu sei que é algo que eu tenho que trabalhar muito em mim. E para eu estudar sobre a paciência foi meio complicado. E aí o que eu fiz, né? Eu falei, vou fazer uma coisa diferente. Eu fui lá no livro Espírito da Verdade e joguei, eu estava com o livro aberto na internet, joguei a palavra paciência. Falei assim, deixa eu ver quantas vezes essa palavra aparece. Eu acho que o livro deve ter mais ou menos são lições, né? Por espíritos diversos. 200 e poucas páginas, eu acho que são umas 70 lições. Ela aparecia mais de 300 vezes. Aí eu cliquei lá na paciência e ia na página. Em praticamente todas as lições, a palavra paciência aparecia. Todas. Era a lição Vida Eterna, tinha a palavra paciência lá no meio. Né? Refaze com o teu inimigo, paciência. Jesus, paciência, né? Então praticamente todas as lições tinha a palavra paciência. E eu separei algumas que mais me incomodaram, assim, nada pessoal, mas que eu achei, né, que poderia ser trabalhado aqui, porque senão eu ia trazer mais de 200 palavras. Então a paciência, ela é antitóxica, ou seja, não contamina o nosso organismo. Se incompreendido, né, no caso, se nós somos incompreendidos, volta-te para Ele, o eterno doador de todas as bênçãos, quantas vezes escarnecido por nossas próprias fraquezas, sem que lhe se desanime a paciência incomensurável quanto aos arrastamentos de nossas imperfeições animalizantes. Tolera com paciência as inevitáveis, mas breves provas de agora, para que te rejubiles depois. Ouça com paciência e fale amparando. Essa aqui é difícil, peça. Ouça com paciência. E por último, eu achei impaciência, que é o contrário da paciência. Fuja da impaciência. Toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis. A paciência, ela é uma forma de caridade. Sermos pacientes com o outro é uma forma de caridade. Né? Tanto que no hospital, nós chamamos aquela pessoa que está lá enferma de quê? Paciente. E eu fui a paciente mais impaciente que existe. Está aqui meu marido de prova que não me deixa negar. Né? Eu queria ir embora, eu queria fugir. No seu determinado momento, eu não queria mais ficar lá. Eu queria ditar como seriam as medicações, isso porque eu trabalho na área da saúde, tá, gente? Como deveria ser feito, como teria que fazer.
né? Eu fui muito impaciente. E às vezes eu contava até 10, 100, 1000. Né? Ele foi mais paciente do que eu, porque ele ficava, não, espera, calma. Você não quis ficar mais essa noite? Então aguarda, né? Paciência. Eu ligava para minha mãe falava o tempo inteiro, paciência, paciência. Mãe, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui, eu não aguento mais. Mas você não está acostumada a ficar em hospital, estou acostumada a trabalhar, não estou acostumada a ser paciente. Né? Então, para mim, foi um exercício. Acho que é por isso que esse tema, na instrução dos espíritos, para mim foi tão difícil de trabalhar. O tempo já está. Vinícius, né, na obra Em Torno do Mestre, diz o seguinte: é muito comum ouvirmos essa exclamação, perdi a paciência. Isso aqui eu achei muito bom. Como sabem, porém, que perderam a paciência? Porque quando precisaram daquela virtude para se manterem calmos e serenos, não encontraram consigo e, por isso, exasperaram-se, praticaram desatinos, proferiram impropérios e blasfêmias. Só pelo fato de não encontrarem em seu patrimônio moral aquela virtude, alegam logo que a perderam. Como poderiam, porém, perder o que vocês não possuíram? Então, quando você fala perdi a paciência, né, você nunca teve, porque ninguém perde aquilo que não tem. Então, mais um pontinho para a gente trabalhar a nossa paciência. E aí, na instrução dos espíritos, também fala da obediência e resignação. Porque Lázaro, nessa parte da obediência e resignação, o espírito Lázaro, né, ele coloca uma mensagem muito bonita, não tive como trazer tudo, mas ele fala que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, o que ele quis dizer com a obediência é o consentimento da razão? Né? É o cumprimento da lei de Deus pelo estudo do Evangelho e pela prática do mesmo. Vamos ficando mais obedientes ao Pai, mais brandos, mais felizes consequentemente. Então, desde pequeno, nós aprendemos a obedecer. Obedecer os mais velhos, obedecer os nossos responsáveis, seja pai, mãe, avó, né? E depois a gente vai crescendo, obedecer os professores, obedecer o nosso chefe. Mas e as leis de Deus? Será que a gente está obedecendo? Será que nós estamos seguindo essas leis? E o que é resignação? Muitas vezes a resignação ela é confundida também com uma certa acomodação, né? Mas na minha leitura, ainda bastante incipiente, tá, gente, que eu estou procurando aprofundar, a resignação é você concretizar, é você acreditar naquilo que você está fazendo, que você está praticando, né? É você acreditar na sua fé, é você ser resignado, não é você ser acomodado, é você ter conhecimento. Então, muitas vezes, uma coisa que acontece que a gente pensa assim, poxa, uma fofoca, vamos colocar assim, né? Não fofoca, outra coisa, porque se agora algo que aconteceu de ruim, tá? E que você, através do seu estudo da doutrina, a gente entende que aquilo era realmente para a gente passar, que foi um aprendizado. Muitas pessoas falam assim, mas você, isso está deixando você acomodado. Não é acomodado, é você realmente acreditar naquilo que você está proferindo. E saber que o que está acontecendo, todas as coisas ruins, né, principalmente, é para melhorar. É para que a gente possa despertar uma vida melhor. Então, resignação são os bons sentimentos que alimentamos em nosso coração. É compreender a necessidade de não nos revoltarmos, de sermos bons, a fim de sermos felizes. É o consentimento do coração. É aquilo que o coração da gente consente. A gente obedece a lei, obedece aos nossos pais. Então, a obediência e a resignação são duas virtudes que refletem o nosso ajustamento às leis divinas. Então, da mesma forma que nós temos a lei dos homens, né, as leis que a gente tem que obedecer, nós temos também a lei divina. E nos permitem saudar mais rapidamente as faltas do passado, propiciando-nos o progresso e a nossa aproximação de Deus.
E aí, na instrução dos espíritos, também fala sobre cólera, sobre a raiva. Esse ficou muito pequeno. Também no livro Espírito da Verdade, a cólera, ela apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas à pior das frustrações. Então a cólera, ela não resolve, ela agrava. Ela não resgata, ela complica. Não ilumina, escurece. Não reúne, separa. Não ajuda, prejudica. Não equilibra, desajusta. Não reconforta, envenena. Não favorece, dificulta. Não abençoa, maldiz. Não edifica, destrói. Evite a cólera como quem foge ao contato destruidor de alta tensão. Mas se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando a divina bondade o socorro providencial de uma laringite. Gente, achei isso ótimo. Então, até a laringite a gente tem que agradecer, né? Porque foi providencial. Muitas vezes era alguma coisa que ia nos desestruturar, né? Quando, aí eu não lembro mais porque eu li alguns livros, né? Mas diz que quando nós estamos com raiva, né? Com cólera, com ira, se a gente pudesse nos ver na frente do espelho, toda aquela aquele envoltório ao nosso redor, nós iríamos nos sentir envergonhados da imagem. Olha agora. Envergonhados da imagem que estaria refletida no espelho, né? E a cólera, ela só nos desfavorece, né? Muitas vezes quando a gente chega com raiva, triste, chateado, mas aborrecido mesmo, né? É gastrite, a comida que não cai bem, né? O aparelho gastrointestinal é o primeiro que sofre, né? São dores no estômago, né? Então, vamos tentar nos equilibrar também em relação à cólera. Ela é um sentimento que contraria a lei de Deus e se expressa por atitudes rudes e grosseiras, acarretando sérios desajustes orgânicos àquele que a cultiva e fazendo deste a sua principal vítima. Inclusive, nesse livro, que eu não lembro qual é, que a cólera é como você tomasse do próprio veneno e quisesse que o outro morresse. Achei muito forte. Além disso, revela um sentimento antifraterno de quem a ela se dispõe perante os semelhantes. Tudo que vai contra a lei da fraternidade, a gente sabe que é contra a lei de Deus. E aí, terminando, na última pergunta do Livro dos Espíritos, na última, né, que é a 1019, poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? O bem, ele reinará na terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, logo na última pergunta do Livro dos Espíritos, ele nos esclarece se na terra jamais implantar-se-á o bem. E aí eu trouxe alguns exemplos, eu gosto sempre de trazer de pessoas que fizeram uma diferença na vida de outros, né, como Dalai Lama, Gandhi, Peixotinho, Irmã Dulce, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, são pessoas que fizeram a diferença. Perguntaram a Gandhi quais são os fatores que destroem os seres humanos, né? Ele respondeu: a política sem princípios, o prazer sem compromisso, a riqueza sem trabalho, a sabedoria sem caráter, os negócios sem moral, a ciência sem humanidade e a oração sem caridade. Então encerro com uma frase de Kardec, que a gente reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, não sabendo que ainda não somos perfeitos, né, mas podemos sim procurar nos mudar para que a gente possa
galgar um mundo melhor. Tá? Muita paz e muita luz para todos, uma excelente